Como que funciona esse mascaramento? Por padrão, do SQL Server 2016 até o 2019, existiam 4 tipos de máscaras e são esses que estão aqui na tela que você está vendo. O tipo de máscara default é um mascaramento ali completo do dado de acordo com o seu tipo. Então, se for um número, ele vai exibir 0. Se for um campo de data, ele vai jogar sempre o valor 1 do 1 de 1900. E se for um campo de texto, ele vai exibir ali as letras X, em substituição ao conteúdo que está ali naquela coluna daquele registro em específico. O segundo tipo de máscara era o de e-mail. Ele é característico, apenas essa máscara, para campos que armazenam e-mail. Então ele vai exibir apenas a primeira letra e o sufixo, né, do e-mail, o .com, .com.br, por exemplo. Tem um exemplo aqui na tela onde você tem aqui a primeira letra do e-mail, depois ficou tudo xxx, arroba xxx.com. Ou seja, você vai ter acesso à primeira letra apenas e o sufixo ali daquele e-mail. Depois nós temos o terceiro tipo, que é o random. Ele serve para campos numéricos e ele vai exibir ali uns números aleatórios dentro de um intervalo pré-definido. Então, por exemplo, eu tenho um campo do tipo numérico e determino que ele vai, dentro dessa máscara random, ele vai ser do 1 ao 15. Então, todas as vezes que for aplicada a máscara, ele vai jogar algum número entre 1 e 15. E por fim, temos ali o custom, né, que é o customizado, que usa ali a sintaxe partial. É como se você pudesse customizar a máscara do jeito que você quer. Então ela exibe ali o começo e o término do valor que está sendo lido ali, carregado para o usuário, e o intervalo ele substitui ali por um valor definido por você quando você cria essa máscara na coluna. Isso é o que nós tínhamos até o SQL Server 2019, funciona tranquilo, atende muitos casos. E no SQL Server 2022 nós tivemos o acréscimo de mais um tipo de máscara, que é o DateTime. Ele é focado apenas em campos do tipo data, né? Então tem o DateTime, Small DateTime e por aí vai. Todos os campos que armazenam data. Se você se recordar, eu falei que aqui na máscara default, ela sempre substitui o valor da data por 1 do 1 de 1900. Esse novo tipo de máscara que foi permitido agora a partir do SQL Server 2022, chamado DateTime, ele vai mascarar parte da data. Então, digamos que você não quer que mascare a data completa para 1 do 1 de 1900. Você quer mascarar apenas o ano, apenas o mês, apenas o dia, apenas a hora, o minuto. Ela te dá essa flexibilidade e essa possibilidade. Isso é bom porque em alguns cenários você não quer mascarar a data completa, você quer apenas uma parte dela. E antigamente não era possível. Quando você escolhia o mascaramento do tipo default, ele transformava a data inteira ali num valor único para todas as linhas, todos os registros daquela coluna. Agora você tem essa possibilidade extra de customizar ali o mascaramento dos campos do tipo de data. Além disso, nós tivemos uma nova mudança no nível de permissão quando a gente fala aí do mascaramento de dados dentro do SQL Server. Do 2019 para trás, como que funcionava? Quando eu aplicava o mascaramento em uma coluna de uma tabela específica, o usuário ele só tinha duas opções. Ou ele via tudo mascarado, tudo aquilo que tiver com máscara, ou ele via todos os valores mascarados, ou ele via tudo normal. Não tinha a possibilidade de, em uma tabela, você ver com máscara, em outra tabela, você ver sem máscara. Ou era tudo ou era nada. A partir do SQL Server 2022, esse contexto de permissão ele mudou de forma granular. Lembrando sempre que a ideia do DBA, quando a gente fala de segurança do banco, segurança dos dados, é sempre dar a permissão no nível mais baixo possível, ou seja, o mais granular possível. Com o SQL Server 2022, dentro do DDM, você tem a possibilidade de customizar essa permissão. Ou seja, para um usuário específico dentro do banco de dados, ele pode, em uma tabela, mesmo que ela tenha máscara, ver ela com os dados normais, em outra tabela, ver tudo mascarado, e ainda você pode separar isso por esquema, ele pode visualizar as máscaras apenas num esquema específico, nos outros não. Você pode granularizar a nível de coluna de uma tabela. Eu tenho uma tabela que tem 10 colunas com máscara, mas eu quero que 3 colunas dessas 10 que tem máscara, ele consiga visualizar normal, e as outras 7 não. Você consegue customizar dessa forma dentro do SQL Server 2022. Isso é excelente porque te dá muita flexibilidade. Então, até o 2019, ou era tudo mascarado ou nada mascarado, e agora, a partir do SQL Server 2022,
você consegue ir descendo os níveis, né? Você pode aplicar a permissão a nível de database, a nível de esquema, a nível de tabela e chegar até o nível de uma coluna de uma tabela para dar essa permissão.